Nós vamos falar um pouquinho mais sobre esse julgamento, recebendo o professor Emanuel Pessoa, que é advogado, colunista do jornal Gente, está sempre aqui conosco, toda semana discutindo assuntos importantes. Não tem como não falar dessa questão, impacto disso para a segurança jurídica. O que mais te chamou a atenção no voto do ministro Luiz Fux ontem? Professor, bom dia. Bom dia, Pedro. Bom dia, Sônia. Bom dia a todo mundo na audiência. O que chama mais atenção no voto do Luiz Fux ontem é que nós estávamos imaginando que o Supremo Tribunal Federal ia ter uma certa unidade, até porque o Fux também condenou vários dos manifestantes lá do 8 de janeiro. Então, havia essa dúvida se ele iria realmente ou não abrir uma divergência. Mas os dois pontos centrais que o Fux abriu, eu até fiz uma brincadeira em rede social, foi basicamente para traduzir o voto popular, foi o Fux dizer o seguinte: tia do Zap só incomoda os tímpanos da família e as velhinhas com a Bíblia só incomodam ateu no Natal. Ele quis dizer o seguinte, que para que haja crime de golpe, você deveria ter um perigo real e concreto, que é algo que sempre vem batendo na tecla há muito tempo, porque não se pode imaginar, e veja, isso não é um juízo se aquelas pessoas estão certas ou erradas, se o Bolsonaro é bom, ruim ou mal, mas era óbvio que aquelas pessoas que estavam ali no 8 de janeiro não iriam conseguir dar um golpe de Estado. Eram pessoas desarmadas, não foi encontrado nenhum revólver naquelas pessoas presas, e olha que foram muitas pessoas presas, tá? Então você também não consegue imaginar que simplesmente porque se toma um edifício, cai um governo. A tomada de um edifício não derruba um governo. Então isso foi o ponto do Fux. Inclusive isso pode se comparar com vários outros movimentos que várias vezes invadiram o Palácio do Planalto, aliás, a Praça dos Três Poderes, vamos dizer assim, invadiram o Congresso Nacional. Os Black Blocs, por exemplo, chegaram a virar carro, né, lá na frente do Congresso Nacional, em manifestações. Você tinha a polícia tendo que disparar bombas de efeito moral, tinha confrontação física, tinha policial saindo ensanguentado, tinha vidro destruído, e ninguém entendia que isso era uma tentativa de derrubar o poder, mas que isso era o exercício do protesto, ainda que em excesso, que obviamente a depredação do patrimônio público deve ser punida de forma exemplar, mas o primeiro ponto do Fux foi esse, não haveria o crime. E o segundo ponto do Fux é um ponto que, basicamente, Pedro, sempre que eu converso com empresários e investidores internacionais, eles falam o seguinte: o Brasil é um país cheio de potencialidades, mas nós não vamos investir porque o Brasil é uma bagunça de insegurança jurídica. Veja que eles nem estão preocupados tanto com o problema de logística, estão nem tão preocupados com o problema tributário, porque eles dizem que se o Brasil tivesse segurança jurídica, a margem de lucro é suficiente para você suportar essas dificuldades, e boa parte desses investimentos seriam justamente em logística para consertar essa bagunça que nós temos, que faz com que o Brasil transporte mais da metade da sua comida em caminhão, encarecendo a comida nossa de todo dia. Então, eles falam que o grande problema do Brasil é a insegurança jurídica, porque você não sabe qual é a regra que se aplica, e se você não souber o advogado certo que contratar, você não tem o ouvido certo para assoprar. E o ministro Fux voltou nesse ponto do foro ontem, muito interessante, sobre isso que o senhor está falando, que é o seguinte: quando o julgamento começou lá, o entendimento era um. E aí no meio do julgamento, no meio da investigação, você teve uma mudança de regra pelo próprio Supremo da questão do foro e já está valendo para esse caso que vai ser julgado. Vamos melhorar mais ainda. Quando a Constituição de 88 chegou, o entendimento é de que você podia prender depois da confirmação da pena no Tribunal de Justiça, segundo grau. Isso. Tá? Depois, passados mais de 20 anos, tá? Eles alteram esse entendimento para que a pena só comece no trilionésimo grau. Eu falo trilionésimo e as pessoas dizem, só tem 4 ou 5 graus. Não, pessoal, vocês esquecem que existe embargo de declaração no agravo regimental, no agravo de instrumento, do agravo no recurso especial, nos embargos de declaração. Então, você consegue fazer aí uma análise combinatória mais de 100 recursos, tá? Tranquilamente. Tudo depende do bolso que você tem para bancar os recursos meramente protelatórios e para aguentar as multas processuais e a paciência do juiz do outro lado para não mandar prender imediatamente ou com o taco chegar no Supremo a tempo. Então, o que acontece aqui? Nós tivemos de novo a mudança do entendimento, né, para liberar na bilionésima instância, trilionésima, o que for,
Daqui a pouco eu vou falar igual o tio Patinhas, né? Que era... tinha um número lá que era absurdo, tinha mais de 40 zeros na riqueza do tio Patinhas, né? Ele mergulhava nas moedinhas, lembra? Na caixa forte. Que eu acho que a gente vai ter muito ouvinte que não vai lembrar do tio Patinhas. Mas, enfim, depois voltou a dizer que podia prender na segunda instância, que foi daí que o Lula foi recolhido à cadeia depois da condenação dele ter sido confirmado no TRF da 4ª Região. E aí depois o Supremo Tribunal Federal mudou o entendimento mais uma vez. É complicadíssimo isso, porque você está pensando no criminal, aí você pensa, mudou 2 ou 3 vezes. Pega o tributário. Quem atua com o tributário no direito brasileiro sabe que a regra muda a cada instante, a cada segundo e a depender de quem julga, tá? Então é uma bagunça sem limites. Então o que o Fux apontou aqui? Que o Supremo já havia mudado o entendimento e veja, eu posso te falar, posso fazer uma digressão de pelo menos 10 mudanças de entendimento dessa do Supremo desde que eu fui para a Faculdade de Direito. Eu entrei na Faculdade de Direito em 2002. Então, a mudança é contínua. E aí, quando começou esse processo, o entendimento era de que as autoridades não teriam foro. E agora o Supremo entendeu que as autoridades teriam foro mesmo depois de saírem dos cargos. E para piorar, foi entendido que isso era um crime continuado desde 2021. Então, desde 2021, isso seria um crime continuado. E aí você vai abarcar todas essas pessoas. Não é o ponto se essas pessoas devem ou não ser julgadas, tá? Ser julgado é diferente de ser condenado. Ser julgado é diferente de ter um julgamento injusto. O ponto central é, a regra tem que ser clara, estável e a mesma para todas as pessoas e não variar de acordo com os réus. A gente tem que entender o seguinte, eu coloquei até isso hoje na rede social, né, Pedro? A brincadeira. Se convicções morais fossem causas suficientes para alterar a jurisprudência e condenar pessoas, o Congresso quase todo devia ir em cana. Então deixa eu emendar uma provocação aqui, Emanuel, que é a seguinte. Tem muita gente dizendo que Luiz Fux mudou de ponto de vista nos julgamentos anteriores, dos casos do 8 de janeiro, em relação àquilo que ele colocou no seu longo voto ontem, na primeira 17 anos, está cumprindo em regime fechado, e aí vê o ministro dizendo tudo aquilo. E aí essa pessoa pode pensar o seguinte, mas escuta, e no meu caso? O senhor votou pela minha condenação e eu estou aqui cumprindo pena. Como é que a gente explica essa história? A gente não explica. Realmente não explica. Você que está aí ouvindo isso, nosso ouvinte, isso não explica, não tem explicação. Ele deveria ter dado esse mesmo entendimento lá atrás. E essa é a maior crítica que as pessoas contrárias ao posicionamento do Fux estão fazendo hoje. As pessoas mais, digamos assim, é que a gente está vendo tanta intolerância, né? Aquele rapaz que tomou o balaço no pescoço porque tem um posicionamento diferente de outros, né? Mas o que a gente precisa entender é o seguinte, ele deveria sim ter manifestado o mesmo entendimento lá atrás. E isso é o que está fazendo a maior parte dos críticos hoje, apontar a incongruência da decisão do Fux. Então, e ele pode mudar para lá? Pode. Para trás? Não, para trás não. Para trás não pode, porque o processo já saiu da mão dele. Já era. Claro. Então, ele não pode alterar um voto passado. Agora, o que poderia alterar é o entendimento da corte, fazer uma revisão criminal. Só que nos casos, as pessoas ainda precisam entender que as condenações têm sido por 5-0 ou 4-1. Então, por conta disso, não vão conseguir alterar esse entendimento no Supremo. O Supremo tem, ao longo dos últimos anos, não procedido a revisões criminais nos seus processos e nem tem modificado as penas posteriormente em habeas corpus. Então, não vai haver, do ponto de vista concreto e prático, essa possibilidade, especialmente com a composição atual do Supremo, que é aquela que fixou esses entendimentos. Então, só para complementar essa questão do Fux, tem alguns críticos que estão chegando a dizer, inclusive, que o Fux mudou o seu entendimento no caso do Bolsonaro, porque ele terá 73 anos quando forem as próximas eleições. Se a aposentadoria, iria ter a sua aposentadoria antecipada, iria ele mesmo pedir para sair, para concorrer ao cargo de governador no Rio de Janeiro. Tá? Mas o fato é que se você muda, de novo, linguagem popular, se você dá um cavalo de pau, para quem hoje o carro tudo é automático, mas quem é da nossa época, né, o carro manual você puxava o freio de mão e ele dava uma derrapadinha. Então, quando você dava esse cavalo de pau, quer dizer que você mudava a direção do veículo em 180 graus de um instante para o outro. Então foi isso que o Fux fez. Numa decisão, mudou o entendimento que ele vinha demonstrando há meses. Então isso tem levantado críticas pela incoerência e permitido a alguns analistas
dizer, inclusive, que isso possa ser candidatura aí ao Rio. Você recebeu aqui, né, Pedro, um tempo atrás, o Wilson Pedroso, eu acho que ele vai ser mais capacitado para explicar isso do que eu. Então, eu gostaria, muito bom dia, bem-vindo aqui ao nosso programa outra vez, eu gostaria que você vê, né, é impressionante como a esquerda vem tentando desqualificar o voto do ministro. Se é contra eles, se é contra o interesse deles, inclusive na mídia, aí isso aí vira um pecado mortal. Já começam a inventar, daqui a pouco vão começar a querer incluir o Fux no inquérito do fim do mundo lá do Alexandre de Moraes. Bom, ontem a gente observou, entre as repercussões ao longo do discurso, o posicionamento do conselheiro do presidente dos Estados Unidos, Jason Miller, que talvez venha a ser a pessoa que mais influencia Donald Trump nas decisões em relação ao Brasil. Ele publicou nas suas redes sociais mensagens indicando que estava acompanhando o julgamento. É uma coisa muito interessante. E interessante do ponto de vista, né, quer dizer, alguém lá na Casa Branca está ali acompanhando um julgamento que se processa no Brasil e acompanhando o voto do ministro Luiz Fux. E ele disse, inclusive, que entre outras coisas, ele disse que o ministro Fux destruiu o que ele chamou de guerra política do ministro Alexandre de Moraes. Eu queria saber, queria de você, se possível, uma apreciação sobre isso, né? Sobre de que maneira esse voto, especificamente do Luiz Fux, pode inspirar, digamos assim, ou determinar novas medidas, que é o que se espera, da Casa Branca contra não apenas o ministro Alexandre de Moraes, sua esposa, seu patrimônio impressionante que tem sido revelado a cada dia aí nos jornais, nas mídias. Se esse voto do Fux agrava ainda mais, se altera, se anima, se motiva a Casa Branca a seguir nessa toada aí contra o regime brasileiro. Cláudio, em primeiro lugar, a gente não deve se surpreender de que um funcionário graduado da Casa Branca esteja acompanhando de perto o julgamento do Bolsonaro. Na verdade, o que deveria nos surpreender é que as pessoas não percebam que esse julgamento é acompanhado lá no Grande Hall do Povo em Beijing, é acompanhado lá em Bruxelas pelo comando da União Europeia, é acompanhado em todos os países. E te digo por quê. Ontem eu estava no Rio de Janeiro, dando uma palestra para investidores internacionais, e eu coloquei uma coisa muito clara. O Brasil é o principal prêmio da Guerra Fria 2.0 entre China e Estados Unidos. No longo prazo, o Brasil é o principal prêmio no Ocidente. Assim como a Europa Ocidental era o prêmio na disputa da Guerra Fria entre a União Soviética e os Estados Unidos, o Brasil será, sim, o prêmio na disputa da Guerra Fria entre China e Estados Unidos no Ocidente. Então, o que acontece aqui é extremamente relevante e, por conta disso, está, sim, sendo acompanhado por todas as grandes potências do planeta, mesmo que algumas delas não se manifestem. Porque isso vai decidir qual é a orientação que o Brasil deve seguir, tanto do ponto de vista legislativo quanto político, pelo menos no curto prazo. Então, o voto do Fux, ele tem algumas consequências, principalmente do ponto de vista político e do fortalecimento de uma candidatura de oposição nas próximas eleições. O que vai acontecer é o seguinte, vai abrir margem para que, veja, não vai ter recurso no Supremo que vai funcionar para o Bolsonaro, porque na melhor das hipóteses, ainda que você admitisse que isso fosse para plenário e não vai, porque a maneira de ir para o plenário é um recurso chamado embargos infringentes. E há pacificada na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que os embargos infringentes em matéria criminal, ou seja, que você permite pegar uma divergência e tirar o processo de uma turma e levar para o plenário, demanda 2 votos pela absolvição. E é absolutamente improvável, não é impossível, mas é improvável, no nível tão improvável quanto o sol não nascer amanhã, que a Carmen Lúcia e o Zanin não vão condenar o Bolsonaro. Tá? Então, você terá 4-1 na primeira turma. 4-1, por mais que eles entrem com os embargos infringentes, a jurisprudência recente do Supremo Tribunal Federal fala que não é suficiente para levar o caso para o plenário. Mesmo que eles adotassem uma exceção,
por conta do julgamento ser de um ex-presidente, e aceitassem que um voto era suficiente, você, na melhor das hipóteses para o Bolsonaro, você teria 11-3, que seria o Fux... 8. Desculpe, é 8-3. Minha matemática tá horrível. Eu me senti a Dilma lá fazendo aquela conta lá de dobrar a meta. Então você teria 8-3, que seria o André Mendonça, o Cássio e o próprio Fux. Isso se o Cássio votasse com eles, porque o Cássio muitas vezes votou com orientação que surpreendeu muita gente, mais favorável ao governo. Então isso não seria suficiente para reverter a condenação do Bolsonaro. Aí as pessoas falam, mas ele pode recorrer aos tribunais internacionais. E a questão é a seguinte, o Tribunal Internacional não manda no Brasil, não apita aqui, tá? Não vale as absolvições de tribunais internacionais ou condenações. E é engraçado, porque hoje o governo faz essa campanha de soberania, mas lá na época que um painel da ONU falou que o processo do Lula era injusto, eles queriam que o painel se aplicasse no Brasil, né? Então a soberania é um conceito muito fluido, né? Está mais fluido do que discussão de quem é melhor jogador da seleção brasileira, né? Ou menos ruim, sei lá. Então, o que acontece aí, Cláudio, é que o efeito prático do Fux é simplesmente animar a direita para manter o discurso de injustiçado, manter o discurso de perseguição política e estimular mais ainda argumentos jurídicos em prol de uma anistia. Tanto que a gente vê que mais e mais partidos hoje estão embarcando na ideia de anistia. Certo ou errada, é uma decisão política do Congresso Nacional, mas que nós já sabemos que se for aprovada neste governo, ou seja, o Congresso passa, o presidente da República veta, o Congresso derruba o veto do presidente, o Supremo Tribunal Federal vai declarar inconstitucional, como declarou inconstitucional o indulto ao Daniel Silveira, o que para mim, independentemente se gostar ou não do sujeito, eu deixo muito claro, eu não tenho nenhum amor por aquele sujeito, eu acho que aquilo ali é um caso de um sujeito que jamais deveria ter sido eleito deputado, porque você se eleger porque quebrou uma placa de uma pessoa que você não gosta e ser eleito por isso é uma completa desvirtuação do que o voto deve ser, mas aquele sujeito recebeu o perdão presidencial, a graça do Bolsonaro e a constituição desse poder ao presidente, gostando ou não gostando. E o Supremo Tribunal Federal desrespeitou. Então, seria o mesmo caso aqui. Então, talvez, Cláudio, sirva para outra coisa, para que a anistia seja pautada no próximo governo, e aí, provavelmente, o Supremo Tribunal Federal, se o próximo governo for do Tarcísio de Freitas, não teria a coragem, na verdade, não teria o interesse de declarar inconstitucional a eventual anistia, porque o presidente da República é quem nomeia desembargadores federais e ministros do Superior Tribunal de Justiça. E todos nós sabemos como isso funciona nos interesses. Quem quer nomear os amigos, os companheiros, os parentes, os alinhados e por aí vai. Então o Brasil é isso. Não é uma república, que significa coisa pública, é uma res privata, né? Coisa privada. Professor Emanuel Pessoa, ao vivo conosco aqui no Jornal Gente, falando sobre os assuntos da atualidade, mais atual que esse. Impossível, professor, mas eu queria discutir uma outra questão com você, Emanuel, é sobre tarifaço. Trump pediu à União Europeia tarifas de até 100% contra a China e Índia para a compra de petróleo russo. Europa deve resistir, mas o que pode acontecer, professor? Como é que pode afetar o Brasil? A Europa não vai aplicar tarifaço para a China nem para a Índia, até porque o comércio exterior da Europa com a China é gigantesco, tá? Aliás, vamos ser bem sinceros, o principal parceiro comercial da Europa não são os Estados Unidos, é a China, tá? Então eles não vão aplicar um tarifaço desse, porque assim como os Estados Unidos compram produtos industriais e tecnologia barato da China, a Europa faz a mesma coisa. Só que isso pode ter uma pressão na Europa para, pelo menos, se mover politicamente pelo fato de que a Europa tem um forte superávit com os Estados Unidos, ao passo que a Europa tem um déficit com a China. Engraçado, né, que as pessoas não sabem, mas a Europa já tem um déficit com a China há milhares de anos, porque no Império Romano, os romanos enviavam moedas de prata para a China para comprar seda. Eles não faziam comércio diretamente com os chineses, era por meio dos árabes, mas já era deficitário. Então, o déficit do Ocidente com a China é milenar, ele não é uma coisa recente. Então, dentro dessa perspectiva, Sônia, o que a gente imagina que vai acontecer são mais discussões políticas, atritos e ameaças. Mas o Trump e a União Europeia já chegaram a um acordo recentemente,
Ficaria muito complicado para ele renegar esse acordo. Então, ele provavelmente criaria outros tipos de dificuldades para a Europa, não tarifárias, para tentar pressionar. O grande problema aqui é que a própria Europa compra petróleo russo de forma indireta. A Europa compra petróleo russo comprando da Índia. Ela compra petróleo russo comprando de atravessador. Porque a Europa não consegue não depender do petróleo russo. Eles fizeram uma bobagem gigantesca. No primeiro mandato do Trump, ele apontou isso olhando para os alemães numa reunião na ONU, que eles estavam ali, iam criar um problema para eles no futuro, porque eles estavam construindo os gasodutos e passando a depender de energia russa em vez do gás natural liquefeito que vinha dos Estados Unidos. E acabou se concretizando. E aí você tem que lembrar um outro detalhe. Você está em Paris, você vai saber melhor do que a gente. Está começando a esfriar na Europa. Quando chega o inverno, o que vai acontecer? O europeu vai ficar sem aquecimento, ele vai ficar sem gás, ele vai ficar sem petróleo. Na Europa, ESG não é meio ambiente, aspectos sociais e governança. ESG para o europeu médio é Europa sem gás. Então, quando a Europa está sem gás, a Alemanha manda desmatar a Floresta Negra para ter lenha para aquecer, os europeus relaxam sanções por canais laterais, porque, como se diz lá na minha terra, no Ceará, quando a farinha é pouca, o pirão é meu. Então, a gente não vai acreditar que os europeus vão se arriscar a passar frio e aumentar mais ainda o custo de vida deles, porque esses produtos baratos da China e da Índia ajudam com que o europeu possa ter acesso a bens de consumo que, se do contrário fossem produzidos na Europa, teriam se tornado proibitivos por conta do baixo crescimento do salário na Europa desde a crise financeira de 2008. No caso da Índia também, professor? Da Índia também. A gente tem que entender assim, a Índia vem no ritmo muito forte para substituir a China na produção dos produtos industrializados mais baratos. Porque a mão de obra na China está ficando mais cara, a tecnologia mais sofisticada e os chineses estão migrando para uma situação parecida com os americanos, que é a exportação de serviços e de tecnologia de alto valor agregado. Já a Índia ainda é um país com a renda muito baixa, tem uma renda per capita ainda bem mais baixa que a do Brasil. Então, para os indianos, eles ainda têm uma quantidade grande de mão de obra para que eles possam produzir produtos industrializados baratos. Soma-se a isso o fato de que os indianos falam praticamente todos, que aprendem na escola inglês, por conta da colonização britânica, né? Alguma coisa... Desculpe. Além disso, você ainda precisa perceber que os indianos são fenomenais em programação, tem os maiores programadores do mundo. São bilhões, né, Emanuel? A maior população do milhões mundo, de pessoas, né? De Bangalore. Então, são grandes programadores. Então, os indianos, eles conseguem agregar produto barato com tecnologia de programação. Então, eles vão substituindo os chineses em vários mercados. O Made in India está ficando cada vez mais popular. Então, para os europeus, não faz sentido ter essas tarifas, porque, do contrário, eles vão piorar ainda mais a qualidade de vida do europeu médio, que caiu muito desde a guerra na Ucrânia por conta do aumento do preço da comida e por conta do preço do aumento da energia. Então, eleições vêm aí na Europa e você pode apostar que eles preferem arriscar discussões com Trump do que perder voto, porque político pensa em eleição. Emanuel Pessoa, colunista do Jornal Gente, conosco toda semana aqui discutindo assuntos importantes do momento. Bom fim de semana, bom restante de semana e até semana que vem. Obrigado, Pedro. Obrigado. Tchau, pessoal. Fica com Deus.